Salve, livrojantes! Bem-vindos a mais uma edição do Physicast, aqui conhecendo pessoas e histórias. E hoje teremos uma conversa muito bacana com essa pessoa que já esteve aqui uma vez conversando sobre educação, sobre o cursinho Faz Arte. Só que dessa vez teremos uma conversa mais específica sobre a situação atual da educação no Brasil e os desdobramentos que estão acontecendo. Eu sou Giovan, estudante de física da UFG, e temos aqui comigo para me auxiliar o Gabriel. Gabriel, se apresente aí, Gabriel. Opa, sou estudante, colega aqui, como é filho do Giovanni aqui. Sou auxiliar dele, faço o que ele manda e é isso aí. Tento fazer minhas participações aqui no programa. Faz o que eu mando, Gabriel? Muito, muito Faço o meu engraçada essa melhor, faço o meu colocação. melhor, faço o meu melhor, faço o meu melhor. Enfim, e para participar aqui com a gente dessa conversa, está, como eu disse, alguém que já esteve com a gente aqui. Todos o chamam de Vilela, e é assim que o chamaremos para facilitar as coisas aqui. Vilela que dá aula no cursinho Faz Arte, faz várias coisas além disso, e tem muito a acrescentar nessa nossa conversa. Vilela, se quiser se apresentar novamente. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Bom dia. Meu nome é Gabriel Vilela, né? Mas já todo mundo me chama de Vilela, porque como tem um exemplo aqui, tem outro Gabriel, né? Aí já faz a diferenciação do sobrenome. Eu sou estudante de licenciatura em Química na UFG, estou formando esse semestre. E leciono no cursinho, no projeto de extensão Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. Sou professor de Química lá desde 2018. E, enfim, é muito bom estar aqui de novo, conversar com vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite. Espero trazer reflexões, né? Não sei se eu consigo trazer respostas, né? Mas pelo menos reflexões para a gente pensar a conjuntura da educação do país. Obrigado. Isso já é um começo, já. E como eu disse, se lembra do que eu falei que conversaríamos na próxima vez que você aparecesse aqui, Vilela? Lembro demais. Lembra, sim. Então vamos iniciar logo. Não, antes de iniciar, o Matheus disse que está aqui para participar da conversa também. Se ele quiser entrar aqui, ele está convidado. O Matheus é de casa também. Se ele quiser o link, você envia o link para ele, Gabriel. O Matheus é um cara gente boa. Enfim, voltando. Como eu disse, a pergunta lá no podcast passado é a pergunta que a gente iniciaria o podcast de agora, que é: educação para quê e para quem? Isso dá um longo debate, uma coisa bem legal. Então vamos começar com isso. Gabriel, tem alguma colocação para a gente começar? Bom, essa pergunta é uma pergunta assim, muito ampla, né? Eu acho que o E Gabriel que sou ela... eu, Vilela. Ah, Você tem... perdão, a Gabriel é o Gabriel e o Vilela. Vilela, você é o Vilela, eu sou Fez o a Gabriel. distinção aqui agora, gente, perdão. certo, então vai. Gabriel, faça uma colocação e depois o Vilela Então, comenta. assim, eu posso, Giovanni, a gente entrar em educação, fazer uma pergunta para ele? Você pode fazer o que você quiser, Gabriel. Antes de entrar no assunto entediante, você quer falar um pouco aí sobre o que tem no fundo aí do seu cenário aí? Uns posters, é coisa nerd, o que é? Contextualização no meu quarto nerd. Tá. É Um monte de nerd, cara. de referência a um monte de cultura pop que Eu não entendi, deixa eu eu me pegar aqui, ó. identifico, né, que cresceu comigo. Então, nessa parte preta aqui, tem um monte de colagem, né, que vai de Harry Potter, Pokémon, Beatles, né, Vingadores. Esse canto aqui é um pôster dos Vingadores. Aqui tem o Calvin Haroldo, que é tirinhas que eu adoro. Aqui tem o Sandman e um outro pôster de quadrinhos da Marvel, né? Na parede que eu tô olhando, não tem como mostrar pra vocês, também tem um montão de outras referências, assim. Meu quarto é muito nerd, né? Talvez isso influencie um pouco, assim, no tipo de pessoas que eu trago pro meu quarto ou não. Enfim, comentário da parte. Eu também tenho um quarto não tão desse nível, mas eu tenho uns posters aí que, inclusive, foi o Matheus que fez para mim. Muitos deles. Grande Era Matheus. isso, tá? Mas eu queria saber mais sobre isso. Pode seguir com a pergunta sobre educação, que é para isso que a gente está aqui, Giovanni. Então pode
iniciar as suas colocações aí, Vilela, e vamos debatendo no decorrer do que acharmos interessante e pertinente ao assunto aqui. Então tá, vamos tentar discutir um pouco aquela pergunta, né? Educação para quê e para quem? Então, que nem antes, quando eu tava começando a falar antes disso, quando eu pensei que eu era o Gabriel, né? Mas essa pergunta, educação para quê e para quem, ela vai ter uma resposta, né? Vai ter uma discussão que vai depender do contexto histórico dela, né? Aí vai ser uma educação para quê, para quem, depende de que época que a gente está falando, né? Então eu vou aqui apresentar algumas ideias que um pesquisador que eu estudo, o nome dele ele é um francês, assim, simpático, senhorzinho francês simpático que estuda a relação com o saber, e hoje ele está no Brasil desde 2000, né? Ele leciona na Faculdade de Sergipe, se eu não me engano. O nome dele é Bernard Charlot, né? E aí eu vou trazer algumas reflexões que ele traz, né? E vou complementar, né? Vou andar com ele, mas também fazer algumas discordâncias, né? Para tentar falar um pouco sobre isso, né? Para que serve a educação, né? E para quem que a gente quer educar? Então, o Charlot, ele divide, né, a contemporaneidade, né, que é século XX para cá, finalzinho do século XIX para cá, em 3 momentos, assim, para a gente discutir o papel da educação na sociedade, né? Ele divide um momento ali até o final da Segunda Guerra Mundial, até os anos 50, né? Esse momento ele chama de Estado Educador. Aí eu já vou explicar por quê. E esse termo Estado Educador é um termo, inclusive, que eu discordo um pouco, porque pode soar como uma preocupação do Estado, fornecer uma educação para todos, não é bem isso. No período ali de Guerra Fria, né, principalmente no que se dá os anos 60 até o final dos anos 80, mais ou menos, meados dos anos 80, ele chama de Estado desenvolvimentista. E aí a gente vai ter um outro cenário de como que se dá a educação nesse tipo de Estado, né? E dos anos 80, 90 para cá, ele chama de Estado regulador, né? E aí, novamente, a gente tem uma mudança dessas relações educacionais, né? Então, né, para que a educação e para quem que a gente educa, quem a gente educa, vai depender muito desses momentos, né? Dessa conjuntura que se dá na sociopolítica, né, num determinado tempo, né? Então, assim, só para a gente traçar, assim, até fazer essa revisão, né, histórica, né? Se vocês assistirem o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Vocês podem ter Eu tenho que assistir esse filme. Muitas vezes eu recomendo, eu tô enrolando pra assistir esse filme. Nossa senhora, tem que assistir ontem. Cara, a gente depois tem que fazer um podcast sobre filmes de educadores. Perfeita ideia. Não, perfeita ideia. É isso aí. Traz um montão de filme aqui só para sobre educação. Adoro. Nossa, tem um filme muito bom que eu já vi. Nossa senhora. Tem um filme ruim que é bom, velho. E tem bom que é bom. Tem um filme ruim que é bom e tem um filme bom que é bom. Exato, né? Filme ruim que é bom também eu amo, né? Tipo, eu adoro. É disso que eu vi. O filme do Demolidor, por exemplo, para mim é um filme péssimo que eu adoro, muito bom. Então, mas enfim, vamos voltar no tema aqui. Se alguém assistiu o filme do Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme ele é contextualizado num estado educador, nesse estado que se dá ali nos anos 50, anterior aos anos 50, né? E qual que é a visão da educação nessa sociedade? Falando de uma sociedade capitalista, né? Sociedade ocidental.
é uma visão de educação que foi construída ali na Revolução Francesa, né? Então você vai ter princípios de Rousseau, né? Que vão formular como é que deveria ser essa educação, e essa educação vai estar principalmente baseada nos princípios de liberdade, né? Igualdade, solidariedade, aqueles princípios da Revolução Francesa. Mas isso não se dá de forma ampla, né? Essa igualdade, né? É uma igualdade, assim, só em termos legislativos, e olha lá, né? Então, já na Revolução Francesa mesmo, já é pensada duas escolas diferentes, dois modelos de escola diferentes. Um modelo para os filhos dos trabalhadores, né? E um modelo para os filhos da elite, da burguesia que se ascendiam, né? Nessa revolta, né? Então você já tem um cenário aí, né, de exclusão, né? Você tem mudanças na qual o Estado agora, né, ele se apropria dessa formação de jovens, né, dessa formação de nação que começa a ser construída nesse Estado moderno, né? Mas isso se dá de forma segregada, né? A educação do filho do burguês vai ser diferente da educação do filho do trabalhador, do operário. E ainda, tipo, a educação ainda das mulheres vai ser ainda mais diferente ainda, né? Porque as mulheres não são nem figuras públicas, né? Não tem nem direito ao voto. Então, a educação delas ainda vai ser mais restrita, né? Então, você tem esse cenário ainda que a escola, nessa época, traz princípios, assim, iluministas, né? Você vai ter um forte debate de razão versus emoção, né? Essa questão de purificar a criança, né? Que a criança, ela é um ser cruel, o ser humano, ele nasce mal, né? E aí a sociedade o educa, né? E então a escola ela é meio que regida nesses princípios, né? Segregação. Aí o que acontece? Qual que é o cenário que a gente tem no pós Segunda Guerra Mundial? A gente tem uma conjuntura mundial que põe em xeque a classe dominante burguesa, né? Porque aí o Charlot ele não entra nesse termo, não entra nesse aspecto em si, né? Isso daí agora já quem traz sou mais eu. Mas a gente tem um cenário no final da Segunda Guerra Mundial, né, em que a classe operária vê uma alternativa, tem um exemplo para se seguir, tem uma alternativa, né, que se construiu muito forte, né? A União Soviética, no início do século XX, era um país praticamente agrário, camponês, pouco industrializado, índices de analfabetismo muito elevado, saca? Na década de 30, ela já passa a ser uma potência, um país que não sofreu nenhum impacto da crise de 29, né? E no final da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, no projeto Manhattan, demorou 5, né, não lembro quantos anos direito, para elaborar a bomba atômica, né? A União Soviética, 3 anos depois que os Estados Unidos fez aquele atentado terrorista em Hiroshima e Nagasaki, né? A União Soviética conseguiu montar sua própria bomba atômica. Então, você tem aí um exemplo forte de um país socialista, um país que está preocupado, né, em expropriar os meios de produção, né, e isso põe em xeque a elite burguesa, né, capitalista. Na corrida espacial,
né? O primeiro homem a ir à Lua, a Lua não, perdão, desculpa. Na corrida espacial, quem ganhou a corrida espacial foi a União Soviética, né? Estados Unidos lançaram o primeiro homem para ir para a Lua, mas quem lançou o primeiro satélite, né? O primeiro homem, primeiro ser vivo, foram todos soviéticos. Né? Então, quem ganhou a corrida espacial foi a União Soviética. Isso, e não sei se vocês sabem, o primeiro homem que foi para o espaço, ele era camponês. Ele era camponês. Então, isso mostra o poder que a educação tem no desenvolvimento de um país. Isso mostra o poder que a educação tem no desenvolvimento econômico e tecnológico de um país e botou em xeque a forma que o Estado burguês, que a elite burguesa, né, vê a educação anteriormente. E aí a gente tem uma postura, então, de um Estado desenvolvimentista e de uma educação que vai começar a ser democratizada, né? E essa democratização da educação se dá para esse desenvolvimento do Estado. E é a partir daí que a educação é vista, começa a se construir essa ideologia, né, esse senso comum da educação como um meio de ascensão econômica. Porque o ensino fundamental começa a ser democratizado e isso passa a ser visto, né? Passa a ser vendido, né? A ideologia ela se forma principalmente através das mídias, né? Como uma esperança para a classe trabalhadora, né? De poder ter melhores condições de vida através de melhores empregos que a gente atinge por ter uma formação melhor. Tá? Então, isso se dá nesse Estado desenvolvimentista, que é um Estado que está em disputa com a União Soviética, né? Um Estado burguês que está em disputa com a União Soviética, e por isso que constrói políticas de bem-estar social, porque você tem que calmar os trabalhadores, né? Porque tem sindicatos fortes, assim, que com ideais comunistas e socialistas. Né? E o que acontece que muda esse cenário desenvolvimentista na década de 90, né, na década de 80, né? Acontece processos de modernização, globalização e, com isso, a ascensão do neoliberalismo. Né? Isso se dá também, aí o Charlot não fala, né, mas isso se dá, é lógico, num cenário que a União Soviética faliu. Né? Então, agora a gente já não tem mais esse medo, né, essa elite burguesa ela já não tem mais essa ameaça comunista que se dá no mundo, né? Então, novas características começam a serem implantadas na sociedade, né? A modernização, ela acaba exigindo, né, uma formação, tanto um público consumidor mais instruído, né? Porque não é qualquer pessoa que tem interesse. Vamos pensar na década de 90, né? Para você comprar um computador, você tem que querer saber usar um computador, né? Então, para se começar a vender. Alfabetizado. Exato. Então, para começar, para tornar viável a comercialização dessas novas tecnologias, então você precisa também ter uma formação, né? Um público consumidor mais instruído. Ao mesmo tempo que você também precisa de um mercado, né? De um capital humano mais instruído para fazer essas tecnologias que envolvem mais conhecimento, né? Isso tudo também num cenário que que as empresas acabam visando muito, né, o modo de operação, né, o modo de produção muda muito, né, e a gente começa a ter um modelo de produção pautado
na diversidade, na localidade, né? Olha o exemplo do McDonald's, por exemplo, né? O McDonald's tem em cada país no mundo e ele tem suas regionalidades em cada lugar no mundo. Então você, ao mesmo tempo que tem essa expansão de uma empresa, né, num cenário global, essa expansão ela tem que ser dada de forma a interpretar as localidades desse local. Aqui no Brasil, o McDonald's vende feijão com arroz, né? Você não vai conseguir comprar feijão com arroz no McDonald's nos Estados E Unidos. eu ouvi relatos de que o McDonald's ali, um brasileiro vai nos Estados Unidos usar alguns temperos, vai odiar, porque os temperos assim, não tem nada a ver com o gosto brasileiro. Mas Pois doces, coloca uns trem doces no sanduíche, que, nossa, meu Deus do céu. Eu nunca fui, mas foi o que eu ouço falar. Não, e a gente tem esses. A gente pode trazer exemplos assim, saca, para diversas multinacionais, né? Que essa é, inclusive, outra característica da globalização, né? O Estado acaba diminuindo, fala assim que o Estado recua, né? No sentido de começar a permitir mais a entrada de empresas estrangeiras, né? E essas empresas estrangeiras, né, elas, ao se multiplicarem pelo mundo, né, vão ali dando essa nova característica para atender o mercado local. Né? Tá, então fala um pouco agora. E todas essas características, né, gente? Tô falando, às vezes parece estar confuso, né? Não, o cara tá perguntando de educação e da escola, e o cara tá falando de conjuntura econômica e política. É porque, gente, isso vai afetar a escola, né? Não tem como a escola passar tangente sem se afetar por essas mudanças sociais, né? Então, só para você terem um exemplo, saca? A Coca-Cola passa, então, a pagar escolas para ter uma geladeira lá que vende Coca-Cola. Né? Não sabe. Não? Essas Eu não escolas sabia disso. particulares. Não, essa geladeira. A pessoa que começou a dieta fitness, isso é um absurdo, hein? Exato, né? Não coloca de Não, mas, não, mas tô falando daquelas geladeiras lá que você põe moedinha, sabe? Pá, aquilo dali é um. Eu sei. Mas a escola, pra mim, na minha opinião, porque eu acho que quando eu tiver filho, eu não tenho nenhum refrigerante até os 10 anos. Tipo assim, eu sou muito crente. E pra mim, educação é um local de ser educado. E envolve manter longe desse tipo de coisa, velho. Mas assim, o que eu quero dizer, não quero só falar nesse sentido mercadológico, né? Porque a gente acaba tendo uma invasão das empresas nas escolas, não nesse sentido só de vender igual a Coca-Cola, né? Por exemplo, o Colgate distribui como que é? Aqueles caderninhos sobre higienização bucal, né? Você já deve ter recebido, às vezes, na escola lá, um caderninho de alguma empresa sobre higiene bucal, né? Mas o que isso significa, Gabriel? Isso significa uma intervenção privada, setorial, né, do setor privado, dentro dos processos formativos, a fim de o quê? De formar um público consumidor. Você está ali entrando na formação do lugar, na instituição que se tem a formação dos jovens, né? Então, assim, é lógico que isso se dá de uma forma, não é simplesmente assim, estamos interessados, a gente está preocupado com a higienização bucal do brasileiro. Não é só isso, entendeu? Isso se dá também de uma forma mercantilista, saca? A gente não está falando assim, é ruim esse... Não vamos discutir higiene bucal, né? A gente só está falando que a forma que isso se dá numa perspectiva neoliberal empresarial, né?
Então aí e eu tô tentando só responder a pergunta lá, educação para quê e para quem? Não, ó, pode ir com calma aí, Vilela. Não precisa tentar responder de uma vez, não. A Ah, intenção tá. é a gente ir debatendo, entendeu? É, Ah, Não perdão, não, beleza. não é para Não, você mas mas também eu só assim, trouxe mas focando essa. nesse caso aí da Colgate, eu acho esse um exemplo de marketing bom para a sociedade. Tipo, ó, vamos aqui nas escolas fazer a empresa ganha, porque consolida a marca, e dá um kit de educação local gratuito para as escolas. Para mim, eu não vejo assim. Eu não sou. Eu defendo o liberalismo. E esse tipo de coisa aí, pô, eu não vejo motivo de ser contra. É ótimo, é um Ah, excelente modo de é, marketing. a gente tem que pensar também que, tipo assim, não é simplesmente uma questão de ser contra, não é atribuir um juízo de valor nessa lógica, né? É porque também, se você for pensar assim, o Colgate, quando faz isso, Peraí, ele não. rapidão, rapidão. Só quero ressaltar, o Matheus está ajudando aqui, está dando comentários, ele está assistindo e fazendo comentários. Primeiro ele comentou aqui que o cara tinha bom gosto de falar da Marvel, quando estava falando dos quadros aqui, porque ele é anti-Marvel. Ah, tá. Aí ele falou assim, ó, ele falou assim, por isso eu amo a Coca, facilitando a vida. Porque ele gosta da ideia de ter, colocar o refrigerante lá. Aí ele falou agora que eu acho que o tipo de empresa que entrar na escola para vender com companhias benéficas é massa. Não é, com campanhas benéficas é massa. A prudência podia adotar. Ele deu aqui o É, seu comentário, pode voltar. na questão da prudência, né? Se for uma questão assim, você sabe que o Estado distribui gratuitamente qualquer posto, né? Mas, enfim. E é bom eu ter falado isso, por quê? Porque o que eu queria falar era que quando a Colgate, quando uma empresa faz isso, ela não está preocupada apenas com um bem-estar social ali, eu estou ajudando os pobres ou nada. A preocupação é realmente com a formação de um mercado consumidor. E como que a gente pode evidenciar isso, saca? Olha, nos últimos semanas ficou muito em pauta, né, aquela PL dos absorventes, né, de distribuição de absorvente, que o Bolsonaro revogou, né? Da Tabata Amaral. Isso, que tem a Tabata, né, como uma das idealizadoras, né? Se existisse realmente uma área do setor industrial, né, que se tivesse essa preocupação, por que essa distribuição não é feita de forma gratuita, voluntária, saca? Entendeu? Por que a gente ainda tem, por que a gente ainda tem adolescentes que faltam à escola por não ter acesso a absorvente? Entendeu? Essas interferências, assim, saca, quando ocorrem, elas não ocorrem de forma como política pública. E aí a gente fica à mercê desses episódios. E a gente não pode ficar à mercê disso. É bom? É bom. Poxa, entendeu? Receber um estojinho lá com uma escova de dente, uma pasta, lógico que é bom, né? Mas isso não é feito para a empresa com o intuito de acabar com a falta de acesso a esses produtos de higiene básica, entendeu? É esse o ponto que eu quis falar. Pô, essas cartilhas são boas, mas elas não são feitas no intuito de realmente de formação, não, e de se acabar com o problema social, não. Certinho, entendi. Esse é um ponto muito legal a se considerar. E já que você deu um apanhado geral aí, basicamente, da resposta da pergunta, vamos voltar lá para o início, assim. Você saberia me dizer qual foi a primeira vez que você teve um pensamento sistematizado dessa pergunta de educação para quê e para quem? Seria assim, quando foi sistematizado? Vamos educar, mas educar para quê?
E ainda mais, quem vamos educar? Vai ser só certa classe? Classe X, classe Y? Quem vamos educar? E para que educaremos? Saberia me dizer? Então, Rapidão, o Vilela, né? O Matheus fez outro comentário aqui, e se o Giovanni quiser, vou fazer, porque o comentário dele é sobre o assunto passado. Ele disse assim, ó, mano, depois você só responde o comentário do Giovanni. Mano, nesse caso que ele citou, tem aquela questão do lucro x-gasto. Infelizmente, nenhuma empresa vai abrir mão do lucro por um benefício social. Infelizmente. Ele enfatizou. Agora pode responder a pergunta. Exato, né? Comentando aqui que o Matheus falou, né, gente? As empresas, elas não fazem nada pensando realmente, como eu falei, né, no bem-estar da sociedade, né? Não, a lógica neoliberal, né, é bem claro que o fim último é o lucro, né? E da onde que se tira o lucro? Da exploração da classe trabalhadora, mas enfim, eu puxo o Tito Marx para falar disso depois. Mas então, cara, para voltar assim, essa sistematização ela é feita em cada período histórico, que foi o que eu quis tentar mostrar, entendeu? Ela é pensada, vamos ser claros, assim, quando a gente fala que a educação pública, né, ela é regularizada pelo Estado, né? Enfim, não só a educação pública, a educação como a escola particular também segue as diretrizes da LDB, né, os PCNs, né, enfim. E tudo isso é organizado por Estado. E a gente tem que parar de ter, né? Você tem muito, principalmente assim, esses liberais de YouTube, né? Essas coisas assim. Eles têm muito uma visão endeusada do Estado, como se o Estado rouba meu dinheiro, as liberdades são primeiras pelo Estado. Não, peraí, vamos dar nome aos bois. Quem que é o Estado? O Estado não é uma entidade, não, saca? O Estado é formado por pessoas. Essas pessoas são eleitas, né? Tem um processo de eleição que escolhe essas pessoas que estão lá formando o Congresso, o Senado, o presidente, e esse processo de eleição exclui umas pessoas e seleciona outras. E quem que essas pessoas representam? Elas representam a população em si? O Congresso, a voz do Congresso significa uma voz da população? Não, só pela representatividade, né? Você vê que ali no Congresso você não tem ali uma representatividade do que é a população brasileira. Né? Você não tem ali 50% branco, 50% preto no Congresso. Né? Então você já não tem uma representatividade real, né? E também essas pessoas que estão no governo, né? Esse governo que forma o Estado, né? Atendem a uma demanda de uma certa classe, né? Então, quando é pensado a LDB, quando é pensado o PCN, quando é pensado as diretrizes orçamentárias, né? Quanto dinheiro que vai para o MEC, e aí o MEC distribui esse dinheiro, quanto que vai para a universidade, quanto que vai para os CIMEIs, né? Para as prefeituras mandarem para os CIMEIs, né? Tudo isso, né? É decidido por pessoas que vão ter que vão atender a um certo interesse. Agora, se esse interesse é o público, se esse interesse é o público, né, de um governo popular, aí seria aquelas educações que a gente idealiza, né, Paulo Freireano, enfim, a gente estuda pra caramba, né? Mas aí, quem é que injeta dinheiro na maioria nesses caras, né? E aí qual o interesse que eles vão atender? Aos setores empresariais, né? Existe muito dinheiro envolvido na educação. Existe muito dinheiro. O Brasil, ele tem o programa de distribuição de livros didáticos do Brasil é o maior do mundo, se eu não me engano.
se eu não me engano. É o maior. E, tipo, o Estado compra esses livros de editoras. Então, quando sai, né, o edital do PNLD, há uma disputa muito grande entre as editoras para quais livros que vão ser aceitos. Por quê? Porque o Estado vai comprar livro ali para, pelo menos, em teoria, né, para um jovem, para cada jovem no Brasil. Então é muito dinheiro, entendeu? Então, né, essas diretrizes, né, que nem que você falou, né, não, quando que acontece isso de alguém sentar e definir quem é que vai ser, para quem que a gente vai fazer educação e como que a gente vai fazer educação? Cara, isso se dá nas políticas, né? No Faz Arte, né, no episódio do Faz Arte, a gente conversou que em 2016 o Banco Mundial lançou uma cartilha com opiniões, né, sobre a educação no Brasil. E essa cartilha apontava como soluções para a educação no Brasil privatizações, principalmente do ensino superior, né? Sistema de voucher. Não lembro disso não, hein? Lembra disso não? Pesquisa aí. Não, eu lembro desse estudo do Banco Mundial, né? Mas eu não lembro de propor essas coisas, não. Ainda mais voucher, porque voucher é uma coisa muito consensual. Vou pegar aqui agora. Pode pegar aí. Tem um ponto lá na qual ele fala sobre a diminuição das universidades públicas, né? Ele aponta como solução também aquele sistema de vouchers, vocês conhecem? Não, o que seria o sistema de voucher? Eu não. É o que o Estado ele não vai garantir uma escola pública para o seu filho, mas ele vai pagar a mensalidade, ele vai dar um dinheiro para os pais pagarem a mensalidade de uma escola particular. Então, isso é basicamente, o que é isso? É você tirar dinheiro público e inserir no mercado privado. Entendeu? Que é o que foi feito, por exemplo, com o ProUni. Né? ProUni é você tirar dinheiro público, um dinheiro que poderia ser destinado à Universidade Federal, e injetar nas universidades particulares. Para mim isso soa meio é uma absurdo. Bolsa, é lógico. É lógico que uma bolsa que permite o trabalhador entrar na universidade, ter essa ascensão dos estudos, é ótimo, né? A gente não tá... Mas o que isso esconde? Esconde essa transferência, né? Perdão, sim, no caso do voucher, diferente do processo de licitação, porque, por exemplo, quando você vai uma comunicação da educação... Tá ouvindo o barulho do liquidificador aqui? Porque minha mãe tá... O áudio tá ok? Tá ok. Tá okay. Dando para ouvir, sim. Tá. Por exemplo, no caso de editoras, aí é o Estado com as editoras. O Estado escolhe qual editora ele vai financiar. No caso, por exemplo, de um voucher como o ProUni, é o estudante que escolhe a universidade que ele quer ir, né? Então, existe o processo de dar mais liberdade para a pessoa. Mas eu já defendi muito o voucher. Hoje em dia, eu já não é uma ideia que me anima tanto assim, não. É porque no final das contas o voucher ele é limpar as mãos, né, do Estado. Então, assim, é uma coisa muito que... O ideal é você assegurar a universidade, não a universidade, né, a educação pública. E que nem eu tava falando da cartilha da OMS, né, que palpitava na educação aqui no Brasil, né, e que aí traz, assim, essas opções, né, fala assim, para melhorar a educação no Brasil, a gente recomenda que as figuras públicas, né, políticas, adotem essas posturas, né. Uma dessas posturas é a de congelamento dos gastos, né, que teve lá né? Como é que você melhora não aumentando os gastos? Contraditório. Mas aí fica assim, velho, mas por que o Banco Mundial
tem interesse em tá fazendo falando esses palpites errados para a gente, que o Banco Mundial tem interesse na educação do Brasil, né? Aí a gente tem que, aí a gente tem que lembrar isso acontece a pedido do governo, é o governo que pede. Por quê? Porque o Banco Mundial ele é um banco e que vai emprestar dinheiro para os governos, né? Então, o Banco Mundial, o FMI, se eu não me engano, é a curto prazo e o Banco Mundial é a médio e longo prazo, né? Então, ele vai emprestar, vai fazer esses empréstimos para os governos, né? E aí, esses empréstimos, eles é lógico que, tipo assim, da mesma forma que se você vai fazer um empréstimo para comprar uma casa, né? Eles não vão avaliar a sua segurança, né? O seu trabalho, eles não pedem os últimos contra-cheques, precisa de como é que chama? Aquela pessoa que se você não consegue pagar, ela que vai ter que pagar. Fiador, né? Então, assim, isso é mais ou menos feito, né, com os estados e o Banco Mundial. Para conseguir esse dinheiro de empréstimo para investir na educação, se fazem essas propostas, né, que palpitam no governo. E aí, o que acontece? Existem interesses imperialistas nisso, né? Ou seja, interesses de uma nação não dominar economicamente, né? Extrair recursos de outras nações, né? E quem está por trás desses bancos, né? Dessas organizações mundiais, não é uma escolha democrática, né? Se você for ver, por exemplo, eu tenho esse dado aqui mais certinho que eu posso trazer para vocês, tá? Mas, assim, a França, no FMI, o voto dela é maior do que o do Brasil, da Indonésia e da Índia juntos. Então, tipo assim, a França tem 60 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 200. E a França tem mais peso no voto das decisões do Banco Mundial do que o Brasil, né? Então, e por que é isso? Porque quem injeta mais dinheiro no Banco Mundial é a França, né? Aquele cinco lá da ONU, né? Estados Unidos, Inglaterra. Então, existem os interesses imperialistas por trás dessas organizações, né? E esses interesses imperialistas, né, resultam nisso, né? Não, vamos enfraquecer a educação de uma nação para que essa nação continue só exportando soja para a gente a preço de nada. Enquanto a gente exporta para ela importa os nossos produtos mais especializados, né? Entende um pouco assim como se dá essa disputa de poder, né? Essa disputa de classes, né? Nunca está em volta do interesse da população. Eu entendo, mas eu tenho uma visão completamente antagônica, assim. Principalmente na parte de ser interesse de países envolvidos que a nossa educação seja ruim. Acho que é bastante interesse deles que, por exemplo, que a economia brasileira prospere o máximo possível, porque o sistema de cadeia global de desenvolvimento econômico, ele é um sistema, acima de predominantemente com cooperação. Então, por exemplo, quando a China começou a crescer cresceu bastante, a China cresceu bastante e começou a pegar as indústrias dos países envolvidos e começaram a ir para a China, foi o período de maior crescimento mundial em muitos anos. O mundo inteiro cresceu. O Brasil cresceu nesse período, né, de 2000 a 2010. O Brasil cresceu bastante. Todos os países do mundo, Estados Unidos, você pega o PIB mundial, todos eles cresceram. Por quê? Porque a China começou a crescer bastante, a indústria cresceu bastante. Mas como eles crescem bastante, eles podem comprar mais, eles podem vender mais. O processo... Opa, o cachorro começou a latir. É um sistema de cooperação, assim que eu vejo, né? Eu não vejo esse sistema de imperialismo na qual as nações envolvidas têm interesse em rebaixar a nossa. Gabriel,
Sim, mas a gente pode pensar que, tipo assim, esses acordos comerciais, né, eles nunca vão, sempre vão ter alguns interesses conflitantes, tá? Por que que eu falo isso? Por exemplo, assim, teve o acordo lá abri aqui, assim, que eu fiz umas anotações porque eu sou muito ruim de nome, tá? Então, se vocês me verem olhar é só para que eu anotei, né? Então, cadê aqui? Ai, velho. Acabei anotando tudo bagunçado. Mas enfim, depois eu trago a referência certinha. Por muito tempo estava se discutindo, por exemplo, as taxas de troca comercial, né, de importações e exportações, entre os países mais envolvidos, né, e os países que tinham como principal exportação as commodities, né. Eu não sou economista, né? Eu não vou aprofundar nisso com termos técnicos. Pá. Eu vim aqui para falar de educação, né? Mas o que estava impedindo muito esse acordo de ser assinado? Se eu não me engano, ele foi assinado em 2013. Tem uns números aqui bagunçados aqui nas minhas anotações. Os países como os Estados Unidos e pá, tinham como demanda a diminuição das taxas de importação dos produtos tecnológicos, né? Não, para quê? Para exportar. Mas eles não abriam mão das taxas de importações das commodities, né? Então, os Estados Unidos é grande produtor de milho, né? Tem uma pecuária significativa que atende a demanda local deles, saca? Mas o interesse do Brasil, né, da África do Sul, de que essas taxas fossem diminuídas para facilitar a exportação das nossas commodities para eles, não eram atendidos de forma nenhuma, né? E assim, isso é lógico para o desenvolvimento de uma nação. A gente queria isso também. Quando o preço da carne está muito cara, por quê? Porque a gente exporta carne, né? Mas a produção não é voltada para atender as demandas locais. É para exportar porque é que está dando mais lucro, né? E como que o Estado poderia intervir nisso, saca? Com políticas de incentivo a pequenos ou de incentivo a pequenos comerciantes locais, né? Não, se você não exportar, a gente vai reduzir o seu imposto aqui, pá, né? Mas isso não acontecia de forma igualitária entre essas negociações dos países mais envolvidos, né, e os países subdesenvolvidos, entende? É igual você falar, por exemplo, que o empregado vai ter o mesmo poder para negociar o salário com o patrão, entendeu? Essa negociação ela não é feita de forma horizontal, né? Porque todo mundo sabe, né? De acordo com a taxa de desemprego alta, faz o quê? Se você não aceitar trabalhar nessas condições de escravo, vai ter outro cara aqui que vai aceitar. Então, tem todas essas disputas econômicas. Mas eu trouxe isso, né? Eu trouxe isso de forma que a gente avaliasse o modelo educacional. E a gente tem que olhar com suspeita essas políticas. Porque, tipo assim, por que isso é proposto para o Brasil? Por que isso não é proposto na Inglaterra? Né? Por que isso não é Isso o quê? proposto? A cartilha lá do Banco Mundial, os vouchers, saca?
Cara, eu tô procurando, mas eu tenho minhas dúvidas de que o banco, assim, porque voucher é uma coisa que eu já defendi, uns anos atrás defendia bastante. E, tipo, meio que voucher não é uma coisa que você tem muita, das principais instituições econômicas, você tem defesa, por exemplo, a FMI não defende voucher, o Banco Mundial não defende voucher, vários, assim, não defende, assim, voucher é uma coisa muito minoritária, alguns países, Chile, Colômbia, alguns Estados Unidos tentaram, Suécia, mas eu não vi, tipo assim, eu procurei aqui, eu não achei, eu fiquei surpreso a ideia de Banco Mundial defendendo voucher. Não, eu tô Tá vendo abrindo aí, aqui. Uhum. Verdade. A cartilha eu tinha em 2016. Oi, e o mascote entrou em contato? Ah, é? Acabei falando e nem vi o mascote. Ah, velho, ele não entrou em contato, não. Não. Uhum. Mas, enfim, Gabriel, a gente pode, né? Senão a gente vai estender aqui um breve silêncio, né? Eu posso pegar aqui a cartilha e a gente continua conversando isso, saca? No grupo de WhatsApp, ou então num Sim. outro momento, quando a gente puder apresentar um slide aqui, aí eu mostro, né? Tô procurando aqui. Tranquilo, tranquilidade. Enquanto isso, eu Uhum. tenho outra pergunta aqui, então, que é o Diga. seguinte: o que o Estado ganha educando as pessoas? O que o Estado tem a ganhar com isso? É uma boa pergunta, né? Opa. Qual Fala, que patrão. é. Quer falar, Gabriel? Eu falei que foi boa pergunta, para o patrão aí. Ah, massa, que massa. É, é, qual- quem que desenvolve uma nação? As pessoas? Trabalhadores, né? Não, dinheiro, tá. Você tem uma nação sem nenhuma pessoa lá, só com dinheiro. E aí, vai construir a fábrica como? Não, precisa de pessoas, precisa de capital humano, né? Um exemplo disso que a gente pode ver hoje é no Canadá. O Canadá é um dos Por enquanto países são com. pessoas. Por enquanto são pessoas. Depois vai ser robô, infelizmente. Mas o que eu quero falar? Que o Canadá é que é um dos países com uma das maiores políticas de imigração do mundo, né? Vocês sabem disso? Né? Eu, Sim. eu já ouvi falar que eles estavam aceitando pessoas de fora, não sei se especificamente brasileiros, para ir morar lá, estavam facilitando as coisas, porque lá está faltando gente. Dependendo do É, estado, dependendo do estado de 2022, eu vou estar desesperado para ir para lá. aham. Mas é bem isso, assim, saca? O Canadá, ele importa muitas pessoas, saca? E, tipo, e não necessariamente, assim, cérebros, né? Porque tem esse conceito, né, de importação de cérebros, na qual alguns países estão procurando doutores, né, para as próprias pesquisas. Não. O Canadá muitas vezes procura gente para trabalhar em serviços locais, assim, né, garçom, né? Existe essa demanda, né? Então a gente pode falar, então, que, é, que sempre tem que quem está por trás do desenvolvimento são pessoas, né? E a classe trabalhadora, a gente pode falar classe trabalhadora, né? Quem trabalha desenvolve um país. E, e isso ficou muito claro na pandemia, né? Com aquela por que os donos da Madeiro, né, o Roberto Justus, esses empresários assim, aquele discurso de o país não pode parar, né? Se viu que quando os trabalhadores param, né, o lucro vai cair, né, a taxa de desenvolvimento vai cair. Então, para que serve a educação como uma política pública? Né? Para que serve a política, ou para que serve a educação no interesse do Estado? Né? Para formar
esses jovens quanto futuras engrenagens desse sistema. Né? A gente pode tentar falar assim. E aí, de novo, retomando, né? Vai depender do interesse do Estado. Se o Estado é formado por quem? Se o Estado é formado por uma maioria que atende à elite burguesa, então, essa educação, o que a gente vai ganhar formando esses jovens? Vai ser uma massa alienada de trabalhadores, né? Esse Estado, ele é formado por um poder popular? Então essa educação vai formar pensadores críticos, né? E uma e vai ser uma educação emancipadora, né? Então, de novo, retomando, o que o Estado tem a ganhar formando é justamente esse perfil de jovens que vão se tornar adultos e vão operar na sociedade. Certo. E você falou uma coisa que me deixou intrigado. Se para formar pessoas alienadas, não seria necessário só não fornecer educação para elas? Não necessariamente, né? Essa é uma contradição do neoliberalismo. Né? A gente precisa de instruir as pessoas para ter acesso para formar esse consumo de tecnologia, né? Mas a gente também não tem interesse em instruir essas pessoas em conceitos mais cidadãos, assim, né? Pode trazer. E como que isso é feito? Isso pode descontextualizar todos os conhecimentos científicos, por exemplo. Olha só, que coincidência, rapaz. Entendeu? Então a gente pode, eu posso saber simplesmente como que monta uma bomba atômica sem ter conhecimentos de como que funciona o Congresso e o Senado do país, né? É aquela coisa, Giovanni, a educação, ela não tem mais aquele intuito, aquela dicotomia, dualidade entre razão e emoção que se falava na filosofia clássica, né? Então, educação não é necessariamente esse processo de humanização do homem, sabe? Não, a educação, né, ela vai ocorrer nessa instituição. O Matheus está falando umas coisas massas aqui que depois a gente quero ler com mais atenção. A educação vai ocorrer nessa instituição, na qual uma cultura vai ser passada da geração anterior para a geração mais nova, né? E meus cachorros aqui também participando. Bom, e isso não precisa acontecer de forma crítica, tá bom? Inclusive nas ciências humanas, não só nas ciências naturais, inclusive nas ciências humanas. A gente pode aprender, por exemplo, que a ditadura militar foi uma revolução dos militares, que foi bom e ponto, saca? Não se questiona isso e ponto final. E qual o problema disso aí? Revolução, hein? Eu tava lá, vacinado pelo Congresso, tá ok? Uhum. Então, não existe essa... Então, por mais que possa parecer um pouco paradoxal essa questão de a gente quer pessoas informadas, mais formadas, não é, saca? Eu falei no Faz Arte que essa comercialização do conhecimento, né, falei lá, o Guilherme tinha falado assim, não, o conhecimento no neoliberalismo, ele é visto como uma mercadoria, né? E aí eu fiz uma intervenção, eu falei assim, olha, sim, o conhecimento ele é visto como uma mercadoria, né? Porque no final das contas,
quanto mais conhecimento, né, vai ser melhor o nível social, o seu emprego que você vai conseguir, né? E, portanto, a gente tenta vender isso, né? Mas não é esse conhecimento lá, essa razão lá no sentido, que nem eu tô falando, né, da filosofia clássica lá, né, aquela razão como meio de entender o mundo, né, de superar a condição animalesca do homem, né? Não, esse conhecimento que é mercantilizado no Brasil, principalmente no Brasil, tô falando agora, realmente, Brasil, não tô falando de outros lugares, né? Se dá através de cargos, né? Se dá através de vagas. Então, uma escola particular, ela não está vendendo a formação do seu filho, né? Quando a classe média coloca o filho numa escola particular, não está preocupada se esse filho vai sair lá do ensino médio um cidadão instruído que sabe atuar politicamente na sua comunidade. Não, ela está preocupada que esse filho vai passar em medicina. Então, o que o ensino médio privado vende não é o conhecimento, é a vaga para medicina. É a metodologia que vai te fazer passar para a medicina, né? E se essa metodologia... Eu tenho um lugar de fala porque eu estudei em escola particular pré-veste, eu era bolsista lá, e a mentalidade é basicamente essa, assim, pré-veste tentava ser fora da curva em relação a isso, mas a mentalidade era muito, isso me irritava bastante porque eu queria fazer filosofia. Então, assim, eu tava meio que, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu só quero curtir aqui o ensino médio e tal, mas ainda assim, é bom, tá? Ainda assim é muito melhor do que a gente vê na universidade pública, na educação básica pública. Ainda assim é muito bom. Sim, a gente chama isso, esse conceito de bom, de qualidade, né, de ensino bom, ele vem de uma lógica competitiva, né, de concorrência. Então, o ensino é bom porque ele me faz aprender aqui de uma forma que eu me saia em primeiro lugar nas provas. Mas, no final das contas, Gabriel, o quanto pode-se dizer que esse conhecimento de ensino médio fica no estudante depois que ele passou no vestibular? O quanto, assim, em termos qualitativamente? A gente pode falar assim, não, olha, essa é uma boa pergunta, velho. Eu acho que deve ter pesquisa em relação a isso, né? Deve ter, né? Quanto que uma pessoa, sei lá, um cara de 30 anos sabe do conhecimento do ensino médio, a pessoa que fez... Não se faça essa pergunta, não se faça. O Charlot, ele traz, aí ele tem a quantitativa que vai estar no livro vermelho dele, que está guardado, até eu achar vai ser muito... Mas ele traz um dado quantitativo mesmo do valor, do sentido que os estudantes dão para a escola. E o sentido é passar de ano, né? Então, você vê que tem sentidos diferentes, né? Para o estudante é passar de ano. Para o professor que está começando sua carreira agora, é ter uma educação emancipadora, popular. Para o educador que já está há anos em sala de aula, é ganhar o salário no final do mês, né? Para o pai, pode ser só se livrar do filho ali por um período do dia, ou então querer que ele vá para a faculdade para ganhar um emprego melhor. Então, a educação, assim, para essas esferas pessoais vão ter sentidos diferentes, né? Mas o que a gente estava falando? Ah, tá. Que no final das contas, né, essa necessidade de instrução, assim, que o neoliberalismo demanda, não necessariamente implica num melhor conhecimento crítico da realidade, tá? Certinho. Então seria formar as pessoas naquela lógica tecnicista e mecanicista, né? Não para serem críticos. Isso. Exato, dá para fazer muito isso. E com relação ao que você falou aí sobre, no geral, o ensino médio privado ser basicamente um grande preparatório para o vestibular, a gente vê isso não só no ensino privado, até no público em geral. Quando você vai olhar para o público também, é um grande preparatório para o vestibular. Você vai ver as escolas, o que acontece lá
Vamos aprender a fazer redação para o Enem, vamos ver a matemática que cai no Enem, a física do Enem, a geografia, a história do Enem. O que você vê é isso. Então, no geral, o ensino médio está sendo um grande preparatório para o vestibular e para o Enem. Eu acho que a gente consegue perceber isso. Mas eu posso fazer um elogio, tá? Eu gosto do Enem. Eu acho que era pior quando não era o Enem. Mas o Enem, ele exige um certo nível de conhecimento que eu acho que era bem pior antes. Porque, Eu assim, acho que na ele época dos exige, vestibulares, ele é bom. eu concordo com você, Gabriel. Na época dos vestibulares era muito mais complicado uma ascensão da classe trabalhadora para a universidade. Só de você pensar Nossa, que o Enem ele é nacional, né? Então agora você possibilita estudante de Manaus fazer a prova lá para São Paulo, sem necessariamente se deslocar. Isso já é um abre portas, né? Fudido. Porque antes, assim, tipo, a classe trabalhadora, no máximo, né? Fazia a prova para a faculdade federal da sua cidade, né? Muito difícil alguém da classe trabalhadora ter essa condição financeira de viajar para fazer uma prova, né? Então, o Enem só de ter aberto essa porta para todo mundo já é um diferencial enorme, né? Mas, enfim, são ganhos e também são algumas perdas, né? Eu acho que as redações dos vestibulares eram mais divertidas. A gente tinha um pouco mais de liberdade nas redações dos vestibulares. Com relação à redação do Enem, a crítica que eu vejo muitos fazendo é o seguinte, que é a receita de bolo. Se você tem a receita, você se dá bem na redação. E, de fato, se você para pensar, é meio isso mesmo. Você vai pesquisar, vai ver as coisas. É uma receitinha de bolo que tá lá para você fazer. Você segue os passos, você consegue. Eu mesmo tive uma professora que falou, gente, eu vou ensinar vocês a tirar 800 na redação do Enem. Ela garantiu falando isso. Então, eu acho que tem esse ponto a ser considerado. Não, mas tem muito desses institutos de redação, né, que falam assim, tire mais de 900 ou nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Você já viu? Tem o daquele professor que fala, bom dia, adultos, né? Tinha um monte de propaganda dele. Você ainda acha que existem casas conjugadas? Mas pode falar o que for. Eu sou da escola particular e eu não consegui tirar nota boa na redação do Enem. Então, assim, pode falar o que for. Eu não posso falar. Eu não posso falar, é só fazer isso. Eu não consegui. Tem pessoas que conseguem, mas eu não consegui tirar nota boa na redação do Enem, não. Não, mas aí você tem a questão da eficácia da atividade, né? Enfim, eu posso trazer o Charlot para explicar isso também. Mas vou retomando a pergunta inicial do Giovan, é que assim, acaba que realmente quem norteia a educação no Brasil, principalmente no que diz ao ensino médio, é o Enem, né? E na verdade, isso se dá até no ensino fundamental também, porque no ensino fundamental, no Estado, tem as provas avaliadoras, né, das instituições, né? O Marconi aqui no estado de Goiás e o Caiado continuou com isso, né? De fazer aquelas provas que acontecia quase que mensalmente, né? Para avaliar os estudantes, e acabava que o conteúdo também a gente tem uma LDB, né? A gente tem os PCNs, agora a gente tem a BNCC, né? Mas, inclusive, quando a BNCC estava lançando, tinha um pouco de ceticismo nisso, porque por mais que tenha essas políticas, esses documentos para nortear... Ai, cachorro! Gente, perdão. Por mais que tenham esses documentos para nortear a educação, né? Quem acaba definindo a diretriz são as provas, são essas provas, né? Mas isso é superado em alguns lugares, tá? Nos IFs, principalmente, o IF Grandes grandes IF, gente. O IF tem que ser enaltecido,
né? Só um parênteses aqui, gente, porque o Bolsonaro ganhou a eleição, né, também. Uma das propostas deles para a educação era militarizar as escolas, né? E aí lançou um estudo Tem que na qual... militarizar isso aí, tá ok? Acabar com o comunismo nessa história aí. Tá dentro, E aí... tá dentro de novo. Muito bom. E aí saiu um estudo, logo depois de falar essas coisas. Gente, um segundo aqui que o cachorro vai cair. Sai. Pronto. Então, aproveitar o tempo aqui para o Matheus aqui, que vem participando constantemente aqui, os agradecimentos a ele, que tá ouvindo a conversa inteira e participando constantemente aqui, dando seus comentários, que eu sempre Salve, Matheus. exibo aqui. Salve. Sempre estou exibindo. Se ele estivesse ouvindo, saiba, Matheus, que você está... eu estou exibindo seus comentários sempre que você comenta. Mas aí que nem eu tava falando, né? Aí o Bolsonaro falava isso, que militarizar as escolas vai ser a solução dos problemas do Brasil, da educação do Brasil. Mas aí mostrava que as escolas militares, elas exigiam um orçamento maior. A média do orçamento que as escolas militares recebiam era maior do que os dos IFs. Mas, se eu não me engano, era tipo assim, enquanto a escola militar recebia tipo 13 mil anualmente por aluno, os IFs recebiam tipo 9 mil, 8 mil, alguma coisa assim. E o IF tinha resultados de desempenho melhor do que as escolas militares. Então, se for uma questão de tipo... Então, por que não federaliza tudo? Porque aí você vai ter, né? Mas, enfim, tem uma questão ideológica aí. Mas infelizmente, nenhum dos dois modelos dá para replicar. Como, Gabriel? É que nenhum dos dois modelos dá para replicar. Igual a explicação que ele falou, orçamentária. Como assim? Né? Por que não dá Mas quem define a lei orçamentária, Gabriel? Por enquanto, ela está definida por lei, assim. Por exemplo, nenhum Por governo exemplo, hoje... porque para aprovar o Auxílio Brasil e comprar, né, vender essas emendas parlamentares, se abriu, né, fez um furo no teto de gastos de 90 e tantos. Eleição é mais importante que a educação, tá ok? Então, essa questão de, tipo assim, não dá por causa da LDO, é tipo assim, quem é que define essa LDO? Gente, eu só vou abrir a porta aqui, né? Tudo bem. E qual que é o interesse dessa pessoa que está definindo o LDO, né? Não, assim, não uma pessoa... Quando eu falo pessoa, não estou falando pessoa... é o Paulo Guedes. Não, eu estou falando, assim, desse grupo dessa classe que está representada nela, né? Que não é a classe burguesa. E a classe burguesa é contra isso. A classe do mercado financeiro é totalmente contra furar o teto para essas coisas. Uhum. Totalmente. Tudo bem. Okay. E, Gabriel, por que você falou aí que não é possível replicar nenhum dos dois modelos? Por que não seria possível replicar nenhum dos dois modelos? Por causa da questão orçamentária. Cara, o valor que ele citou aí, você citou 8, você citou exemplo ou esses são os valores mesmo? Quando você falar dos escolas militares e tal. Essa era uma média feita naturalmente. Era uma média feita naturalmente. É 10 vezes menos. A gente está falando de educação básica de ter um orçamento 10 vezes maior, sim. Nem só falando de condições econômicas, mas a condição, por exemplo, tem muito gasto no Brasil que é determinado pela Constituição. Tipo assim, nenhum governo tem o poder de... Não, esse gasto aqui a gente pode ter. Ele não tem em teoria. É determinado por Constituição. Pela Constituição. Então, assim, tem muitos aspectos que impedem, assim, de, por exemplo, um IF ser replicado, mas pode ser ampliado. Gabriel, mas aí a gente tem que voltar nessa questão de política pública, que a política pública ela serve interesse a gente, porque nem você está falando. Limitado por uma Constituição, mas vamos lembrar algumas questões, assim, por exemplo, que a Dilma, o governo Dilma, tinha definido que 25% do pré-sal, do recursos que o pré-sal geraria, iriam para onde? Educação, né?
E aí o que acontece também agora com o pré-sal, com a Petrobras? Primeiro, que no governo Temer, abre o pré-sal para exploração de multinacionais estrangeiras. Mas ninguém comprou. Ninguém teve interesse. Não, mas abriu para ter não tem interesse principalmente por causa de questão de tecnologia, né? Que a Petrobras ainda é a única no mundo que consegue, né? Mas se vende, né? Depois você também tem a leiloação das ações da Petrobras. Então, assim, cara, questão orçamentária é uma questão de prioridade de governo, né? E a prioridade desse governo vai ser o quê? Entendeu? Vai ser comprar emendas parlamentares ou vai ser investir em educação? Vai ser destinar para a construção de hospitais ou para estádio de futebol? Né? Para expandir a crítica, não só esse governo, né? Democratizou, né? Bateu os dois lados ali, foi ambidestro. Tá? Então, assim, justificar a impossibilidade de uma política pública diante de uma situação orçamentária é uma questão que eu acho que não é muito sólido, saca? Aqui, porque dá para fazer. As pedaladas fiscais foram depois que tiraram a Dilma, né? A primeira coisa que se fez foi legalizar as pedaladas fiscais. Então, assim, né? Então, prosseguindo aqui, já que tocamos nesse ponto de orçamento e coisas do tipo, acho que nada mais justo do que entrarmos na situação atual da educação do Brasil, em que estamos passando por severos cortes. Assim, nada de novo, né? Nada de novo debaixo do sol, mas novamente severos cortes. Você está sabendo da situação das bolsas de PIBI, de RP, da CAPES, ou Vilela, tá sabendo? Sim, que teve um corte. Assim, a última notícia que eu tive foi do corte de 92%, né? Não sei se conseguiu. O que aconteceu a partir daí. Enfim, basicamente o pagamento do mês de setembro atrasou um tempinho. Aí logo a CAPES soltou uma nota oficial dizendo que estava aguardando a aprovação de um projeto lá. Estava aguardando essa aprovação para poder liberar o pagamento, que levaria alguns dias. Levaria alguns dias para se normalizar. E acabou que foram semanas e não se normalizou nem aprovou. E isso gerou uma mobilização nacional dos bolsistas de PIBI e de RP. Até que depois de muita luta, foi votado no Congresso, foi aprovado. Só que a verba que aprovaram é basicamente para o pagamento de um mês da bolsa. Ou seja, assim que pagar esse mês, novamente vai ter que ter a luta de novo para o mês seguinte. E provavelmente vai ter que ter a luta até o fim dessa edição do PIBID e da residência pedagógica. Essa é a situação. E sobre o corte de 92% é isso mesmo. Não sei bem se foi corte ou desvio. Eu sei que sumiram com 92% da verba que a gente tinha. Uma situação triste, um absurdo. Porque tem muita gente que vive dessas bolsas e tem necessidade dessas bolsas. Essa bolsa faz falta para muitos estudantes. Eu conheço estudantes que estão grandemente prejudicados por isso. Então, acho que a gente já pode entrar nesse ponto aqui agora, já que tocamos em questões orçamentárias. Então, assim, vamos só falar aqui que agora a gente saiu do ensino médio para falar de ensino superior, né? Só para contextualizar, porque muitas vezes o estudante, né, do ensino médio, ou então trabalhador, né, para que não teve acesso à faculdade, ele não sabe o que significa esses cortes, né? O que é CAPES, né? Isso. O que é? Uhum. Então, o que acontece? A universidade pública no Brasil, ela se mantém através de um tripé, né?
Esse tripé é ensino, pesquisa e extensão. Oh, maravilhoso. Né? Belezura esse tripé. O ensino, né, a parte formadora da universidade, né? Então, quem está na universidade pública vai estudar, vai ter aula, vai fazer prova, né, para conseguir o seu título. Extensão são ações da universidade, né, que miram na comunidade, né? Então, a universidade tem como objetivo, né, fazer projetos que vão atender interesses da comunidade. E a pesquisa é desenvolvimento tecnológico, né, a parte acadêmica, a gente pode falar assim. Não necessariamente só tecnológico, né? Como que um estudante que entrou na universidade lida com tudo isso, tá? Bom, você primeiro tem um estudante, às vezes, que ele é mantido pelos pais, então ele não precisa se preocupar muito com nada, com nenhum problema, assim, né? Os pais bancam ele, então ele não tem nenhum tipo de preocupação, consegue frequentar as aulas, ter o lanche para almoçar, ter, né, ter o dinheiro para ter o lanche para almoçar, ter o dinheiro para almoçar, tem o dinheiro para pegar o ônibus, ou então ganha o carro quando passa, né? Então você tem esse perfil de estudante. Agora, você tem aqueles estudantes que tem que escolher entre trabalho e estudo. Tá? E vamos supor, para que essa escolha não seja muito voltada para o trabalho, né? Porque vamos ser sinceros, né? Quando o menino de 21 anos, preto periférico, né, tem que escolher entre aumentar a renda da família ou continuar a estudar, ele vai aumentar a renda da família, né? Porque é nessa renda aqui que ele vai conseguir o dinheiro para comer, né? Então, uma forma de que essa escolha que não precise existir essa escolha, existem as formas de financiamento dos estudantes, né? Então, os estudantes eles podem se manter na universidade pública através das bolsas. Essas bolsas podem ser bolsas de permanência, na qual a instituição paga os almoços, né, e um valor ali simbólico para o estudante se manter, né, e não precisar se preocupar em adquirir essa renda extra, né, de forma que ele possa se dedicar aos estudos da universidade. Ou essas bolsas elas podem ser de formas como se fosse um vínculo empregatício. Realmente é um vínculo empregatício uma bolsa de pesquisa. O estudante ele vai desenvolver alguma atividade laboratorial, alguma atividade de estudo. Ele tem que cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, no mínimo, né, para receber essa bolsa, né, esse valor que é a remuneração desse trabalho que ele faz, de pesquisa. Ele não está estudando para fazer a prova. Ele está fazendo uma pesquisa que vai resultar em alguma coisa para a comunidade, porque toda pesquisa vai ter como fim último algum avanço social, né? E quando se tem esses cortes, né? Quando se tem esses cortes, que a gente fala, tá cortando o dinheiro que vai para ciência e tecnologia. A gente está falando que está tirando, está demitindo, né, todos esses estudantes que trabalham em pesquisa ou que se sustentam através da permanência da faculdade, da bolsa permanência. Né? Então, um corte de 92%, gente, não é 9,2%, é 92%, é quase tudo. Sobrou só 8%. É como se fosse uma demissão em massa de pesquisadores e futuros pesquisadores do país. Tá? Mas para que serve você pesquisador? achou minha manchete inicial exagerada.
Você achou que a gente inicial é exagerada? É porque, no sentido que eu tô falando um pouco de pesquisa, né? Mais pesquisa e educação no ensino Eu superior. sei, eu sei. Então, por quê? Porque agora não vai ter mais esse motivo financeiro para se estudar, para se fazer a pesquisa. Então, entre fazer pesquisa e trabalhar, a escolha vai ser trabalhar, nem que seja de Uber, né? Então, esse corte, né, essa falta de pagamento do CNPq, CNPq é um órgão, né, de pesquisa, regulador de pesquisa, significa o estudante ter que fazer essa escolha entre trabalhar e estudar, trabalhar e fazer pesquisa, que vai resultar sempre em trabalho remunerado e abandonar o seu mestrado, abandonar o seu doutorado. Lembrando, gente, mestrado e doutorado não significa apenas uma melhora de salário. Essas pesquisas de mestrado e doutorado, elas vão ter algum retorno. A UFG desenvolveu um teste para Covid baratíssimo, menos de R$ 5, que é eu ouvi falar utilizado hoje disso. nos hospitais da clínica. Pesquisa do meu amigo Paulo. Beijão, Paulo, te amo. Salve, Salve, Paulo. Paulo. A gente é agradecido, hein? Usando bem aí. Tá? Só do IQ, né? Eu posso falar de várias pesquisas do IQ. Tem uma pesquisa do professor Felipe Terra, que ele descobriu um complexo lá, como que é? Uma tela, saca? Que economiza energia em 90%, entendeu? Então, os celulares poderiam ter assim, o brilho muito maior se aplicado nos celulares, teria um brilho muito mais eficiente, com uma redução de energia bem, bem significativa, saca? Professor Boniek tem muitas pesquisas que ajudam na perícia química, na identificação de drogas, né? Então, essa pesquisa, né, esse tripé do estudante, né, o estudante que escolhe por fazer uma pesquisa, por ir fazer um mestrado, um doutorado, isso não vai resultar apenas num título acadêmico, eu sou doutor, e então eu sou mais inteligente, posso receber um salário maior. Não, isso vai ter algum resultado social, vai ter algum avanço em alguma esfera, em alguma parte da sociedade, né? E é por isso que um país se desenvolve, o país se desenvolve quando ele investe em ciência, né? E quando você tem esses cortes, você está falando justamente, a gente não quer que o Brasil se desenvolva. Quem não quer que o Brasil se desenvolva? Quem fez o corte, Giovanni? Quem fez o corte, beleza? Né? Gabriel, quem fez o corte? Vamos dar nome, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Esses caras aí estão fazendo as coisas aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas por quê? Mas assim, gente, mas por que tem esse interesse, né? Por que pro Bolsonaro é melhor isso, né? Cara, eu tenho uma visão, assim, de que, por exemplo, em questão orçamentária, o Brasil tem quase 95% dos gastos obrigatórios por lei. Aí tu sobra 5% na qual o governo federal ele pode mexer. Só que aí esses 5% envolve muita coisa da máquina pública, envolve, por exemplo, Bolsa Família, envolve os gastos de investimentos em ciência. Aí quando você tem, por exemplo, o Brasil que está na crise fiscal desde 2015, 2016 e tal, por exemplo, a Dilma cortou em ciência, o Temer cortou, o Bolsonaro está fazendo também, é muito porque eles têm que cortar alguma coisa e eles se sentem à vontade de cortar em ciência. Por quê? Porque eles não vão perder a aprovação popular, basicamente. Eles perdem muito pouco. Por exemplo, o Bolsa Família é um programa que também eles podem mexer, eles podem reduzir para cumprir a lei da fiscal. Mas eles não mexem. Por quê? Porque se eles reduzirem o Bolsa Família, a aprovação vai lá para baixo. Mas as pessoas não estão nem indo para a ciência. Então eles se sentem à vontade em reduzir o quanto eles quiserem, porque eles não vão perder eleitor. Isso, você entrou num ponto legal aí. As pessoas não estão nem aí para a ciência porque no estudo elas foram alienadas.
Não tem essa Eu ligação? Eles não foram? eu posso complementar um pouco a fala, Gabriel, tá? Porque a gente pode falar também, só contextualizar, né? Você trouxe esse dado de uns 90, assim, 95%, né? São dados obrigatórios. Vamos lembrar que desses 95%, 50% é para uma dívida pública, né? Não é Mais ou não. menos isso. Não, esse é um mito que se tem no quadro, um mito bem grande e bem prevalente que tem sobre finanças públicas de que dinheiro de imposto vai. Isso aí é um malabarismo que tem, que mistura rotação de dívida, que é dívida velha por dívida nova, com gastos mesmo, que é pegar dinheiro de imposto e ver o que gasta. Aí falta imposto e você pega dinheiro da dívida para cobrir. Então, assim, na verdade, 54% desses gastos é previdência. Né? Tá. Eu não tenho muita propriedade para falar muito disso, não. Mas, enfim. O que eu quero falar, no final das contas, se sente mais à vontade de te tirar da ciência e da tecnologia, porque o povo não se importa com isso. Mas quem que é o povo, né? A gente está falando povo, quando você fala isso, assim, dá a impressão de que é o povo que, por exemplo, não, vai tirar disso porque que não tira do Bolsa Família, né? Então, a gente está falando povo, a classe mais pobre da população. Mas por que, por exemplo, em vez de tirar do Bolsa Família, não se Não, só que eu diminui. falei, eu não defendo de jeito Não, nenhum reduzir o aham, Bolsa Família, de jeito não, nenhum. sim. Mas assim, por que em vez de educação, educação, saúde, segurança, né, e auxílio, né, por que a gente não mexe nas taxas de incentivo, né? Todo ano a gente vê chega a ser bilionário o tanto que o governo deixa de receber por perdoar dívidas de agronegócio, setor industrial, né? E quem é dono dessas coisas é o povo, Assim, né? 90% da população brasileira possui terra de agronegócio ou possui alguma indústria, né? Então, aí também tem um conflito de classe, né? Não e tem eu acho simplesmente assim, que não esse tem assunto simplesmente... entrou muito no que eu comentei, da importância da divulgação. Assim, as universidades estão falhando em comunicar com a população. Porque, por exemplo, 92% dos gastos em ciência foram cortados. A gente só vê uma bolhazinha pequena que a gente faz parte gritar em relação a isso. A gente não vê a população falando, caralho, cara, o que o Bolsonaro está fazendo? A gente não vê, a gente falta comunicação com a sociedade. Pois é, então assim, eu só quis falar assim, não, tá, pode ter essa desinformação, né, do social enquanto divulgação, tá? Mas isso não se dá simplesmente por uma mera ignorância da classe, né? Não é simplesmente... Existe um conflito aí também, né? Essa falta de divulgação das redes, eu concordo, ou da rede federal de ensino, eu concordo completamente, sabe? Concordo em gênero, número e grau. A universidade ela é fechada. A universidade ela é fechada. E a gente falou um pouco disso no episódio do Faz Arte, né? A gente falou sobre como cada vez que você vai ascendendo educacionalmente a sua trajetória escolar também é um passo de exclusão social, né? Então tem muita gente lá, quando a gente divulga o Faz Arte, né, lá no Itatiaia, no Redor, né? A UFG, você atravessa uma rua. Onde eu moro. Aham, Aqui. demora. Quando a gente Moro vai na também? feira Moro divulgar o também? Faz Arte, quando a gente vai na feira divulgar o Faz Arte, a gente ouve opinião, a gente ouve, né, comentário de tipo, pode entrar lá? Eu não sabia, não. Eu pensava que era só para quem pagasse, né? Então você tem realmente essa falta de comunicação que eu concordo muito com você, né?
Isso é grave. Ou isso você demonstrou, nossa. Não, isso é muito grave. Mas também a gente tem que pensar nisso, né? Porque, voltando, né? Não é só devia-se ter também essa outra alternativa. Não precisa ter que escolher entre Bolsa Família e ciência, não precisa ter que escolher, né? Entre hospitais e estádio de futebol, né? Não precisava ter que escolher entre isso. Mas crise fiscal meio que não é uma coisa que se escolhe, né? A gente está na crise fiscal. O mesmo exemplo que você deu era exemplo de caixa, não de fluxo. No orçamento público tem isso, né? Aquilo que você ganha só uma vez é aquilo que é corrente, aquilo que você vai ganhar sempre, né? Então, não se tem recomendação de você usar caixa em gasto corrente. A gente tem uma crise fiscal. E eu acho que o Brasil ele precisa de uma conscientização para que o político ele fala assim, que eu vou cortar da própria carne antes de cortar investimento em ciência. Porque, por exemplo, o Bolsonaro gastou R$1 milhão em leite condensado e não está disposto a gastar em ciência. Então, assim, ele se sente mais à vontade em gastar R$1 milhão em leite condensado, né, e cortar investimento em ciência em vez de economizar no leite condensado. O exército, né? O exército come picanha, bebe cerveja, enquanto a população não consegue, faz fila para pegar osso, né, para comprar osso, né? Exato. Então, assim, tudo isso também é lógico que tem um interesse, né? Por que se gasta esse dinheiro com o exército? É a base dele. Qual que é o interesse, né? A base dele, exato, entendeu? Por que precisa comprar os parlamentares, né? Para conseguir aprovar os projetos de lei dele, né? E aí os projetos de lei dele... Não. É para salvar os filhos, porque não está aprovando nada. E para salvar os filhos, né? Mas E ele mesmo, né? E ele mesmo também, né? Filho da puta. Ele mesmo, hein? Mas tudo isso, que nem eu tô falando assim, né? Todos esses aspectos, a educação, tentando voltar aqui no nosso podcast, ela vai estar dentro de um contexto, né? E esse contexto vai refletir nela. O que vamos ensinar, né? Como vamos ensinar, por que vamos ensinar. Tudo isso vai ser respondido por alguém com interesses, né? Esses interesses vão refletir numa melhor vida pública, né? Numa melhor condição da classe trabalhadora para todos, né? Ou esses interesses vão querer atender o fim último do capitalismo, que é o lucro, né? Entendeu? Então é isso. E como que se dá o lucro? Através da exploração, né? Através da exploração do trabalho. Você tinha comentado sobre tio Marx mais cedo, se você quiser falar sobre ele, sinta-se livre, entendeu? Você é livre para falar de quem você quiser aqui. Qual é a sua informação, Vilela? Da mais-valia? É o conceito da mais-valia, Gustavo? Não, qual é a sua formação? Eu sou licenciando em Química. Nossa, ele fala de humanas, assim, então, eu falo de humanas, mas eu vim da filosofia, né? Eu tô na física agora, mas eu vim da filosofia. Você manja dos conceitos completamente. Tá. Mas gente, é bom a gente falar sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre o curso de licenciatura. Porque o curso de licenciatura, ele não é um curso de exatas, ele é um curso de humanas com o pé na exatas. Né? Isso é verdade. Então, mas até o pé nos dois, né? Mas então, assim, a formação de um professor nas federais, né? Agora, nas redes privadas, aí é jamais... Mas a formação de um professor, né? Nas federais, ela procura formar um professor mais crítico, mais... Né? A gente não estuda... Eu falo assim, cara, véio, eu sofro 2 vezes. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que resolver aqui um cálculo diferencial, eu tenho que ler aqui essa pilha de livro aqui para epistemologia, saca? Então mas é bom, velho, é bom.
A formação tem que ser, a gente tem que tentar ter um conceito geral. Que nem eu Não falei, tem sabe? aprovação. Ainda falta muito, saca? O mascote ia ser muito massa, porque o mascote, ele é da história. Mascote, tudo que eu já falar aqui, que eu já tá um pouquinho, que eu tô um pouco passando pela superficialidade, o mascote, ele E nos deu um bolo, hein? ficava. Nos deu um bolo, né? Uhum. Tudo bem. Cada um tem. Deve ter acontecido algo para ele não poder estar aqui conosco. Entendo, entendo. A gente Ele entende. me mandou uma mensagem aqui, só que eu não parei para ler, né? Porque eu tô. Mas teve um motivo que parece. Tudo bem. E no Brasil, atualmente, a educação está sendo para quem? Porque, pelo que podemos observar, se parece que está ocorrendo uma elitização cada vez maior da educação. Cada vez maior. Então, podemos dizer que a educação atualmente está se tornando educação elitista. Né? Eu diria que a gente tem esse retrocesso no Brasil, né? Retrocesso no Brasil, né? De propor essas educações diferenciadas, né? Não é que... Não, na verdade, sim, né? Principalmente na pandemia isso começou, né? Vai ter filho de trabalhador que nem vai para a escola, né? Mas a proposta, por exemplo, do novo ensino médio, né? O que a gente analisa como vai acontecer? Para a rede privada, não vai mudar quase nada. Desculpa. Nossa, eu espirrei bem no microfone, deve ter doído o ouvido, desculpa, gente. Tá de boa, não foi agudo. Não foi agudo. Não foi agudo, tá de boa. Para a escola privada não vai mudar muito, né? Porque você vai ter lá aqueles eixos que vão mudar, mas a escola privada ainda tem certa autonomia na organização da sua escola. Né? A gente vê isso na prática, né? O Lucas, desculpa, você parece um amigo meu chamado Lucas. Gabriel, estudar no Preveste é muito diferente de estudar no estadual. Não, imagina. Até o horário, né? O Preveste é quase que integral. O estadual é ali das 7 ao meio-dia. Né? Então, assim, no ensino privado não vai mudar muita coisa. O que vai nortear o ensino privado vai continuar sendo as provas de vestibulares, né? E Enem. No ensino público, o que vai significar o novo ensino médio? Uma limitação das ofertas para a classe trabalhadora, né? Porque uma escola, por exemplo, lá no Garavelo, que não tiver um laboratório, saca? Vai ser limitada a ofertar apenas o curso de humanos. Então, o menino que mora lá no Garavelo e que ele só pode estudar lá no Garavelo, ele só vai poder acessar esse curso de humanos, né? Eu lembro de ter visto essa crítica aí. Essa é uma crítica bem contundente. Uhum. E da mesma forma também que vai ter, tipo assim, esse tipo de limitação, você vai ter também o contrário também, né? Aquela procura por curso de exatas que entre aspas, pode significar uma ascensão de trabalho, né? Porque pode ir para a indústria, né? Alguma coisa assim, enquanto de humanas vai te fazer ser, sei lá, professor, saca? Tem esse preconceito, né? De senso comum, na qual então você vai ter ao mesmo tempo que você vai ter essa limitação por causa da estrutura da escola, você vai ter também a maior procura por certos cursos e menor por outros, saca? Que pode gerar no esvaziamento de investimento nesses outros cursos, né? E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem um cenário que se mostrou agora na pandemia, né? Um cenário de descaso com com o acesso do pobre na escola, né?
Então, é tipo assim, é como se o importante fosse falar que está ofertando. Agora, como é que você vai para a escola? Foda-se você, saca? A gente viu isso na retomada das aulas pelo ensino remoto, quando você tem uma grande população do Brasil que não tem acesso à internet ainda, né? Então, o que fez com todos esses jovens que não tinham internet em casa? Foda-se, né? Até uma lei foi até aprovada no Congresso e no Senado, né? De ofertar a internet para todos. Aí o Bolsonaro vetou, falando que ele não podia aprovar a lei por causa do orçamento, né? Aí o Congresso foi e vetou o veto do Bolsonaro, né? E E aí agora, para ter internet, tem que ouvir a propaganda do governo. e agora para ver a internet tem que ver propaganda boa do governo. Que bosta, né? Mas enfim. Então, quando a gente fala assim, fim da educação do Brasil, a gente tem que ser pontual. É o fim da educação para a classe mais pobre do Brasil. Para a classe média alta, para a elite, continuar a mesma bosta. Até um pouco melhor, para falar a verdade, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a, os colégios privados, por exemplo, eles foram muito contrários à cota de 50% nas universidades públicas, né? Mas o reitor, em 2019, ele mostrou que quando as cotas foram aprovadas, as vagas nas universidades públicas tinham mais que dobrado, né? Então, aquele discurso de que ia dificultar a concorrência, de que não ia ser justo para quem fez ensino médio particular concorrer, saca? Caía por terra, porque as vagas tinham mais que dobrado, então as vagas para a escola particular, que sempre dominou os vestibulares, tinham até aumentado, né? E aí agora, então, com todo esse cenário de limitação do pobre à educação, né? De botar obstáculos na classe trabalhadora para ascender através da educação, você vai estar até facilitando a vida dessa elite, né? Ô, Giovanni, o que aconteceu com o seu celular? Como Descarregou? assim? Não, Ah, você tá vendo aqui. Ah, tá. 19. que foi, cara? Que foi? Não, só isso. Já, você viu aqui. Seu estranho. Que é isso, Gabriel? O horário. Ah, entendi, Gabriel. Agora você vem com essa, né, Gabriel? Me aguarde, Gabriel. Me aguarde. Ah, Não, mas Enfim, eu aceito aqui. enfim, vamos prosseguir aqui então. Vamos já ir para a finalização do podcast, até porque já está dentro do horário combinado, eu realmente. posso usar o espaço para fazer uma divulgação? Não, você pode usar assim, como eu sempre digo, não é porque eu tô falando que a gente vai caminhar para a finalização que vai finalizar agora, entendeu? Pode ficar com Você, calma, não vai finalizar agora não. Ainda vai ter o último papo. Tá? E você pode é, usar o espaço aí com vontade, fazer o isso, marketing depois que você você é livre aqui, apoia, você sei lá o pode falar o quê. que quiser, fala de quem quiser, apoia quem quiser, vamos, a gente te ajuda. Você pode ver, você pode fazer uma Pode ser campanha agora, política, fazer um chave. Você tá à pode vontade. ser. Quem tem trancas aqui é eu, não é você. Pode ser agora ou depois, se você preferir. A gente continua a conversa, depois você faz essa divulgação. Você que sabe. É só falar que sábado eu vou mediar uma mesa que vai ter a professora que me orienta, a professora Agostina Echeverria, e a professora Samara Marinho, né? Aí as duas elas vão discutir educação popular, no pensamento da Krupskaya. Então vai ser sábado agora, dia 6, às 5 horas, 5 da tarde. E, enfim, se quem quiser escutar, aprender um pouco sobre educação Peraí. popular.
Mas depois você manda o link aí, vai ser online. Ou eu mando o link e o flyerzinho para vocês divulgarem pra gente, pode ser? Beleza, perfeito. A gente vai divulgar nas Beleza. nossas redes sociais. Beleza. Pode mandar aí que nossas redes sociais são suas também. Muito obrigado. E eu também vou defender, né? Vou apresentar o meu TCC semana que vem, gente. Que eu vou falar um pouquinho mais do Charlot, que é esse sociólogo que eu estudo, né? Que eu mencionei hoje, né? Muitas vezes. Aí meu TCC vai ser semana que vem. Se alguém quiser me procurar aí para ver. Tá bem? Eu tenho interesse em coisa, sabe? Eu tenho interesse em saber o que me aguarda. Na faculdade de filosofia não tinha TCC. Não tem TCC na faculdade de filosofia. Aí eu não faço ideia do que aguarda aqui. Pois é. No... a gente apresenta um artigo na química, né? Daí isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito diante de uma banca, num congresso, né? Que a gente apresenta, que a gente faz um seminário da licenciatura em química. Ou, no caso meu, aí vai ser uma banca assim aberta à parte. Né? Mas enfim, se quiser, Gabriel, aí eu te mando o link. Ao que parece, vai ser segunda-feira, 9 horas da manhã. Perfeito. Não, a gente vai divulgar, tá? Não tem, a live já tá aqui, aí divulga. Ainda no canal de cortes, que vai estrear, já bota aí os cortes pra você divulgando aí o flyer aí do seu TCC e do debate. Beleza. Certinho. Tem mais algum questionamento, Gabriel? Alguma reclamação? Quer fazer imitações? Não, Gabriel? Imitação não. Será que você? Então vamos continuar aqui. Eu tô lembrando do episódio que teve semana passada dele brigando com aquele comediante, né? Da Jovem Pan. Escuta, Maria. Eu sou o presidente do Brasil, eu presto conta para. Eu tenho decorado aquilo ali. Aquele foi maravilhoso. Ele comprou a Jovem Pan passando a maior humilhação da carreira dele. Nossa. Como Jovem assim? Pan tá investindo fugido na puxação de saco dele, né? Contratou o Alexandre Garcia e o Coppola. Pois é. Quando o Bolsonaro cair ano que vem, eu quero ver o que vai acontecer na emissora. Mas, enfim, eu tenho só a agradecer para ter esse espaço para conversar, né? É sempre muito bom discutir ideias, poder. Eu, Gabriel, aqui, né? Teve muitas horas que a gente foi se complementando, ou um querendo falar, contra-argumentar com o outro, e eu amei isso, foi muito bom. E é isso, muito obrigado pelo convite. Sempre que vocês tiverem mais alguma coisa que eu puder contribuir, estamos aí junto. Você será sempre bem-vindo aqui, sempre. As portas estarão sempre abertas para vocês. Você e também vocês do cursinho. Vocês são muito gente boa, muito legais vocês. Talvez uma pergunta aqui agora, assim. Não sei bem se é uma pergunta que tem uma resposta fácil ou algum tipo de resposta. O que poderia ser feito para a gente reverter toda essa situação da educação do Brasil? Alguns passos, alguma coisa que poderia ser feita? Lutar. É isso que tem que ser feito, saca? Mas e o aspecto da discordância? A gente está numa conjuntura, Gabriel, em que o atual governo desagrada os dois lados. Verdade. Ele tem representante dos lados aqui. Uhum. Então, ele. Porque, enfim, no lado liberal, né, o que desagrada o atual governo é que o Bolsonaro é um puta de um estúpido, né, assim por se falar, né? Então, assim, é aquela coisa, né? O lado liberal, às vezes, tem muita concordância com a política do Paulo Guedes, mas não com o Bolsonaro, né? Posso atualizar para você, hein? Nem Paulo Guedes.
E já faz Agora tempo. nem Paulo Guedes, né? Porque o Paulo Guedes fez esse combo aí do, do teto de gastos e as últimas coisas que ele fez para atender o Bolsonaro, aí realmente não atenderam, não agradaram muito o mercado, né? Mas, até então, era tipo assim, vamos tirar o Bolsonaro e deixar o Paulo Guedes. Era isso, né? Até então. Aí agora mudou um pouco. Então, o que no final das contas a gente tem que fazer é continuar disputando esses espaços. O que se faz com as discordâncias? A gente discute, conversa, entra em consenso. Voucher é bom, voucher é ruim. Não, não vai ser bom por causa disso, disso, disso. Não, vai ser ruim por causa disso. Entendeu? E o que não dá para aceitar o que não dá é aceitar calado, né? Toda essa o que a gente pode fazer, né? É disputar esse espaço. E essa disputa vai se dar através de luta. Vai se dar através de ir para a rua, vai se dar através de estudar para você ser um professor melhor, para você formar melhor os seus alunos, né? Tudo isso são aspectos de luta. O artigo que você vai escrever para a revista de educação, né? Todas as ações. Não tem uma fórmula mágica. Não tem o que a gente pode fazer assim, se o professor for lá na sala de aula e fazer isso, a educação no Brasil melhora. Né? Educação é um campo de disputa. E o que a gente pode fazer para melhorar a educação é entrar nessa disputa. Né? Certinho. Você falando isso aí já despertou muitas conversas aqui agora, só que essas conversas vão ficar para uma próxima edição do podcast. Gabriel, dá seu tchau aí, vai. Se despeça da galera, vai. Então, meu povo, é isso. Foi lindo conversar aqui com um companheiro aqui de luta por educação, porque a gente pode ter visões antagônicas, mas o melhor interesse está nos nossos corações. Foi um papo bacana, produtivo. E é isso aí. Gabriel é muito engraçado. Muito obrigado, Vilela. Você aqui é sempre uma honra, cara. Será sempre bem-vindo aqui. As conversas com você são sempre legais. Muito obrigado pela sua disponibilidade novamente, sua disponibilidade de vir aqui, ter aceitado o convite, conversado com a gente. Foi bacana, foi legal. Gostei da sua colocação final sobre a luta, que realmente tem que haver essa luta. E uma coisa que nós mesmos aqui sentimos na pele com relação a esse ataque que está tendo no PIBID, no RP, querendo acabar com esses programas, é que se esse podcast existe, é por causa do PIBID. Se esse podcast existe, é por causa do PIBID, entendeu? Então, a gente tem que zelar por esses programas. Ou então coisas como essa aqui e outras muito melhores, ou outras que podem surgir também, não existiriam. A gente tem que zelar. Enfim. Eu que agradeço. Novamente, sério. Eu gostei muito do convite. E sempre que eu puder ajudar em alguma discussão, algum debate, a gente está aí. E passa a bronca pro mascote, hein? E a gente ficou de depois, eu fiquei de mostrar depois para você, Gabriel, a cartilha e a parte dos vouchers e pai, aí eu te mostro lá. Vou mandar pro Giovanni e o Giovanni te manda. Belezinha. Vai lá, Gabriel, prepara para encerrar a live, vamos lá. Ó. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.